galãs, vilões, aventureiros, bandidos, apaixonados, vingativos, almas despedaçadas, tipos divertidos. É infinita a galeria de personagens que um ator pode interpretar, assim como são infinitas as características dos seres humanos. É por isso que um ator vive 1000 vidas em sua própria vida, como o nosso convidado de hoje. É uma honra receber no Persona Eduardo Moscovis. Du, é uma alegria te receber aqui no Persona. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é importante eu dar um feedback para vocês e dizer que a gente, principalmente da classe, gosta muito do programa de vocês. Opa! Então, quando a gente é convidado para vir, a gente fica muito, muito feliz. E quando a gente sabe que algum colega nosso está indo, como foi o meu caso agora, eu estou fazendo uma peça com a Patrícia, né, Travassos, e falei que estava vindo aqui gravar o programa com vocês, que aqui, enfim, estava conseguindo vir. E ela assim, mas o programa é ótimo, não sei o quê. A gente só ouve isso, então, esse feedback aqui dado, porque realmente é um prazer estar aqui com vocês. Que bom ouvir isso de vocês. Muito. Obrigada por compartilhar também com a gente. Bom. A gente fica muito feliz. Oba! Moscovis, atualmente você está fazendo a peça Duetos com a Patrícia Travassos. É uma peça, uma comédia do dramaturgo inglês Peter Quilter, que, pelo sucesso que está fazendo, vocês devem percorrer o país inteiro, né? Se tudo der certo, né? E foi no teatro que você deu os seus primeiros passos como ator. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas para a gente começar, como é que é essa sua relação com o palco? Você que faz tanta televisão, tanto cinema e tal, essa questão dos ensaios, né? A presença do público ali ao vivo, como é que é isso para você? Cara, você sabe que isso é curioso, porque eu comecei fazendo teatro. E muita gente fala assim, cara, não sabia que você fazia teatro. Né? Assim, até hoje, né, tem gente que vai me assistir e fala assim, pô, não tinha te visto ainda no... Cara, eu faço isso há mais de 30 anos, né? Assim, a visibilidade que a TV dá acaba encobrindo o trabalho do teatro. Né? Muito. Mas te respondendo, é assim, é realmente uma necessidade ir para o palco, de passar pelo processo de leitura, de estudo de mesa, de compreensão de texto, de troca com o elenco, né, com direção, e depois entrar nos preparativos de ensaio. E eu gosto de tentar exercitar linguagens diferentes, ou seja, assim, eu tento trabalhar com diretores também diferentes, que trabalham em linguagens diferentes. Né? Esse espetáculo que eu estou fazendo agora, Duetos, é a minha primeira experiência em comédia, assim, assumidamente um espetáculo para fazer rir, né? Que era um espetáculo que já existia. O Marcelo Faria fez a primeira grande parte do espetáculo, né? Fez Rio, São Paulo e 4 cidades. O Marcelo recebeu um convite de trabalho para a televisão, aceitou. E meio que paralelo isso, assim, aconteceu de um teatro aqui de São Paulo convidar a peça para vir fazer uma temporada longa aqui, de 5 meses. E o patrocinador do espetáculo também acenou, tipo assim, ó, a gente está dentro. E aí o Marcelo não podia fazer mais, porque já estava comprometido lá, né? E aí o Neco, o Ernesto Piccolo, que é o diretor do espetáculo, lembrou de mim e falou assim, vamos chamar o Du para fazer. Ele sempre me chamava para ir para algum espetáculo dele. E sempre, por algum motivo, eu não conseguia. Esse espetáculo, o Duetos, ele também tinha me chamado para fazer. E sei lá por que também eu não tinha podido fazer. Então, quando ele me chamou de volta para fazer a substituição, que para mim também é uma primeira experiência, eu nunca substituí ninguém, né? Que é uma loucura. Uma grande loucura. Porque, assim, por mais generosos que sejam as pessoas que já estão no espetáculo, né? No meu caso, eram só 2, né? Que era o Neco e a Patrícia. O espetáculo está montado, né? Você pode vir com a sua informação, com a sua temperatura, o seu ritmo, né?
e que isso vai alterar de alguma forma, mas assim, quase tudo está pronto. E aí o Neco falou para mim assim, falou, Du, é para ser feliz. Você está vindo para ser feliz, tá? E eu tenho certeza, eu te garanto, porque eu nunca trabalhei com a Patrícia, nunca tinha trabalhado com a Patrícia. Assim, eu te garanto que você vai ser feliz. A peça é boa, o texto é bom e a Patrícia é uma parceira maravilhosa. Realmente. E aí, depois de um tempo, eu mandei a mensagem pro Neco e falei assim, cara, eu preciso te falar que realmente aquilo tudo que você disse é verdade. A Patrícia é uma parceirona e tal. Não podia faltar aqui a mensagem da Patrícia para você. Mentirosa ela, safado, tá vendo só, cara? Ela falou que não tinha falado nada. Eu falei, não me procuraram, safado, vai tomar uma dura depois. Ai, Edu, foi um presente que eu ganhei, né? Porque, surpreendentemente, ele topou entrar para fazer uma substituição em duetos, que ele nunca tinha feito substituição, nunca tinha feito comédia. E entrou em tempo recorde. E desde então eu tenho o prazer de dividir o palco com ele. E se tem um lugar que a gente conhece uma pessoa, é em cena, é no palco, ainda mais uma peça em que são só 2 atores, a gente jogando ping-pong não, frescobol, direto. E tá sendo incrível, porque o Du tem umas coisas que eu não tenho, ele é muito técnico, ele é muito assim... perfeccionista, ele gosta de tudo, ele está sempre propondo coisas novas, ele está sempre propondo concertos e acertos e não deixa a peteca cair nunca, e é um cara agregador, é uma pessoa que torna o ambiente de trabalho super agradável, ele inclui todo mundo, ele é extremamente educado. Tem sido um prazer, não quero que acabe nunca, Adu. Adoro trabalhar com você. Tá sendo maravilhoso. Tá legal, cara. Legal? Tá legal. Só legal, mais nada? Tá Só legal, tá legal. Pronto, vamos jogar da janela. Pelo menos já tá de paraquedas. Muito bom, Patrícia, lindo. Patrícia é uma figuraça, né? Patrícia é engraçado isso, né? Porque Patrícia vem com muita história, né? Coisa que eu não entendia, como é que funcionava aquilo, né? E funciona, né? O público ri, né? Então, Muito, quando a gente estava passando a peça, ensaiando, assim, aqui é gargalhada certa. Aí eu já ficava assim, cara, e se não for, né, comigo, né? E quando eu fizesse, não acontecer. Patrícia é parceiraça. Grande Patrícia. Muito legal. Bom, Du, você é carioca, né, do bairro de Copacabana. Sim. E descendente de poloneses, alemães e gregos, é isso mesmo? É isso mesmo. Assim, eu nasci em Copacabana, na Hilário de Gouveia, e depois me mudei para o Leblon com 8 anos, então eu me considero um garoto mais do Leblon do que de Copacabana. Assim, a minha vida toda, minha mãe mora no Leblon ainda, meus amigos moram lá, né? E minha mãe, ela é descendente de grego e polonês. Minha mãe Moscovis, vem daí, né? Minha mãe se chama Sevasti Opuszka Moscovis. Olha só. O Opuszka é polonês, aí saiu quando ela casou e entrou o Andrade do meu pai, que é descendente de alemão, né? Nascido em Blumenau. Agora, você disse que foi um menino muito introspectivo, né? Então, como é que era o Du nessa fase da vida, né? Numa época que não só Copacabana, mas o Leblon e Ipanema já era uma ferveção. Surpreendentemente, eu sou tímido, né? Eu demoro para ficar à vontade, para sentir mais liberdade, né? Mas o Leblon, tanto no Leblon como na escola, assim, eu sempre fui muito à vontade, né? O Leblon, eu comecei a surfar, eu fiz muitos amigos na praia, uma galera de muito tempo, assim, foi muito bom. Agora, o fase esporte toda. foi muito presente na sua vida, numa certa fase, né? Você chegou a ser atleta pelo Flamengo, é isso ou não? Eu joguei no Flamengo, eu sempre joguei futebol, sempre. E aí teve um período da minha vida que eu joguei futebol de salão, que nem chama mais futebol de salão, né? Que hoje é futsal. Eu joguei 4 anos no futebol do Flamengo, mas isso quando eu tinha de 10 a 13, mais ou menos, ali, né? 9 a 13, por ali. E aí o Flamengo chegou uma hora que tirou as categorias de base, né, de disputar o Campeonato Carioca, e com isso eu já estava muito no Leblon, já estava surfando e disputando o campeonato de surf também. Aí eu fiquei mais no surf, jogar a bola mais de onda, mas até hoje eu jogo futebol. E ainda surfa? Não surfo, sou cheio de prancha.
Tenho prancha, tenho parafina, tenho quilha, meu filho está surfando, assim, eu toda hora eu falo assim, não, eu vou voltar, mas ainda não consegui voltar, não. E você chegou a trabalhar com seu pai, né, no comércio de representação de materiais de construção, né? Provavelmente foi por isso que você resolveu fazer administração? Foi. O horizonte era esse, não tinha muito horizonte, né? Eu perdi o timing eu fico vendo hoje meu filho, né? Meu filho tá com 13 anos e está jogando futebol, surfa e joga futebol. E aí ele ficou me perturbando porque ele queria entrar numa peneira, né? Ele queria participar porque ele jogava futebol society, ele queria entrar no futebol de campo. E agora ele está efetivado e tal, né? Eu tenho levado ele nos treinos. E eu olho para isso e falo assim, cara, se eu tivesse tido, isso não é nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nada. Mas se por acaso eu tivesse sido levado, né, para treinar, possivelmente eu teria jogado futebol, eu teria sido jogador, né? E aí eu perdi o time ali, porque eu fui surfar achando que eu era tão bom surfando como era jogando bola, né? E não era. Ou então precisava de uma disciplina maior que eu não tive. E aí eu falei assim, cara, ferrou, né? É isso, vamos trabalhar, né? Vamos enfrentar essa vida adulta aí. E aí fiz o vestibular, fiz a faculdade de administração, trabalhava com meu pai. Ele era um representante de material de construção, então eu trabalhava com isso. Eu trabalhava tanto no depósito dele, que ele tinha lá os materiais, como trabalhava de vendedor nas lojas que ele vendia. Aí tem uma fase que acho que enquanto você trabalhava com materiais de construção, ajudando seu pai e tal, você começou a fazer uns bicos de modelo também? Ou não? A história de modelo foi sempre muito engraçada, assim, porque eu nunca autorizei esse lugar, né? Não autorizei, nem me autorizei. Então, eu sempre era muito debochado. Sempre, eu não levava a sério aquilo. Afinal, me contribuía financeiramente, assim, pagava meus cursos, minhas saídas e tal, mas eu não assumia aquilo. E nas próprias entrevistas que a gente fazia, não era entrevista que falava, era seleções, nos castings, as coisas. Eu já era meio conhecido, assim, porque cara, teve uma vez que a gente foi fazer um teste de banho, né, de roupa de banho, de sunga, essas coisas. E aí eu fui falar para o cliente que eu não podia fazer porque minha religião não permitia. E aí os caras, os meus brothers, né, modelo, olhando assim, cara, você inventou essa história, né? Foi um período engraçado de modelo. Muito bom. Bom, até que um dia, né, a mão do destino ou de alguém, né, te conduziu aí para um lugar mágico e você acabou encontrando o teatro, né? Sim. Como é que foi essa história desse encontro com essa sua amiga? Então, essa amiga foi assim, eu tinha passado um tempo na Guarda, de Embaú, surfando. Passei um mês lá, né? Na época que a Guarda não tinha nada, que era uma rua com umas casas de pescadores, né? Aí eu conheci uma menina, né, que era aqui de São Paulo. E aí a gente ficou assim tal, e foi na época que eu resolvi trancar a faculdade. Eu falei assim, vou para São Paulo, né? Vou trabalhar de modelo lá em São Paulo. Vou namorar a menina, né? E aí aconteceu que eu sofri um acidente no começo da Dutra. Um acidente panquérrimo. E aí eu voltei guinchado, né? Um carro todo estourado. Eu falei, cara, e o carro foi pro concerto. Aí eu fiquei ali meio vagando pelo Leblon, tipo, cara, tava indo para lá para namorar, para tentar trabalhar, para mudar a vida, e eu falei assim, não vai, né? E agora, falando isso, agora que eu visualizei essa história, né? Que eu formatei. É uma terapia, né? Isso aqui. E aí, estava lá andando pelo Leblon, encontrei essa menina. Não encontrava com ela há tempo, amigo do marido dela e tal. E eu assim, cara, tem que ir porque eu vou pro... E ela era modelo também, eu não sabia que ela estava fazendo teatro. Assim, tem que ir para uma aula. Eu assim, que aula que você vai? Assim, vou fazer uma aula de teatro, estou começando a fazer teatro, não sei o que, na casa de ensaio. Eu assim, teatro, que maneiro. Você não quer vir? Tava de bobeira, né? Eu falei, vou lá assistir. Aí eu fui assistir, era uma aula de improvisação. Aqueles jogos todos lá, que eu nunca tinha imaginado aquilo, né? E eu pirei com aquele negócio. Eu falei assim, cara, que legal brincar disso, né?
Eu aqui tentando coordenar minimamente a minha vida adulta, né? E me aparece a possibilidade de brincar de novo, né? Vou lá. Posso fazer? Aí comecei a fazer as aulas e era isso, assim, eu fazia muita bagunça, né? Desautorizava muitos exercícios de improvisação, era muito irônico, debochava muito e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar de fato, eu falei assim, cara, eu tenho que começar a ser sério, né? Senão ninguém vai me levar a sério. E aí veio um outro lado meu de compreender a carreira de uma forma, as coisas começaram a acontecer muito, né? Assim, sei lá, eu comecei a fazer a CAL, que é um curso profissionalizante do Rio, que é super bacana. E eu acabei saindo da CAL porque começou a aparecer muito trabalho para mim, né? E eu não conseguia conciliar a CAL. E eu estava na CAL, lógico, para me formar, para ter o registro, aquela coisa toda, mas eu olhei para o outro lado e falei assim, cara, tá acontecendo tanto que eu poderia pegar o registro por acúmulo de trabalho, né? E aí foi. E aí eu comecei a enveredar por um lado que era Agora, outro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a tua passagem pelo tablado, mas antes disso, a gente fez uma matéria sobre essa escola que é Que é notória o do Rio de máximo, Janeiro, que está né? aí até hoje, Tá aí até super hoje. importante. Olha só. Uma super referência. O Teatro Escola O Tablado, fundado no Rio de Janeiro em 1951, como um grupo de teatro amador, logo se tornaria um dos mais importantes centros de formação de atores do país. Sua idealizadora, a dramaturga e diretora teatral Maria Clara Machado, trouxe da escola francesa Éducation par le jeu dramatique, onde estudou ainda nos anos 40, o mesmo método que a formou por lá. Método que valorizava a criatividade, a improvisação, o trabalho coletivo e o desenvolvimento da autoconfiança de seus alunos, numa abordagem lúdica e colaborativa. Em seus mais de 70 anos de existência, a escola revelou grandes nomes das nossas artes cênicas, atores que mais tarde conquistariam os palcos e as telas da TV e do cinema pelo Brasil e pelo mundo. Por tudo isso, o Tablado recebeu o título de Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. E foi ali que Eduardo Moscovis apurou seu talento no palco e deu seus primeiros passos na difícil e nobre arte da interpretação. O seu primeiro trabalho lá foi os 12 Trabalhos de Hércules, ou não? Foi. Os 12 Trabalhos de Hércules. Era uma remontagem do Damião. Ele tinha feito 2, 3 anos antes. E o Ateneu também, que foi um outro espetáculo que eu fiz com ele, que é a história do internato lá, de 40 meninos e tal. Um elenco enorme. Enorme, sempre foi. E o Ateneu, ele era muito bonito plasticamente porque ele não tinha cenário. Eram só bancos grandes de madeira. E aqueles bancos, então, eles viravam os cenários, né? Virava banheiro, virava deck, era lindo. Sala de aula. Nossa, eu vi tanta gente ali. Muita gente se formou no Tablado. Muita gente legal. Agora, você chegou também a participar de um grupo amador que se apresentava em bares da cidade, não é? Ah, foi. É mesmo. Olha a galera maneira essa. Não é? Era uma turma que era um agrupamento assim, de autores e atores, né? Então, a gente fazia vários esquetes, né? E era meio tipo, eles escreviam e perguntavam quem é que estava livre para poder fazer e se apresentar na semana seguinte, né? A gente apresentou em bares, era ótimo isso no People. People Down. People Down. No People Down, a gente apresentou no Sweet Home também. Nossa, que legal essa lembrança. E quem que era? Camila Pitanga? Camila Pitanga. Rodrigo Santoro? Rodrigo Santoro. O Rodrigo, cara, o Rodrigo era tipo o mascote da galera, né? Todo mundo enlouquecido com o Rodrigo, né, cara? Assim, né? As meninas enlouquecidas com o Rodrigo, os gays enlouquecidos com o Rodrigo, né, cara? E o Rodrigo é encantador mesmo, né? É um doce, um querido, né? Imagina. Ele estava chegando de Petrópolis. E ele morava com o Rodrigo Pena, que faz a nossa trilha de duetos, né? Que é um queridíssimo também, talentosíssimo.
E o Santoro, menino, magrinho, né, cara, de cabelo comprido, tinha um cabelo longo, comprido, assim. Bel Kutner, uma galera. Nossa, se eu ficar lembrando aqui, vou ficar resgatando. Mas muito legal. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora. No próximo bloco, vamos falar das suas estreias profissionais no teatro e na televisão. Pode ser? Pode ser. Claro. Voltamos já. Vamos nessa. Com o Eduardo Moscovis. Estamos de volta para o nosso bate-papo com o ator Eduardo Moscovis. Du, você estava em cartaz na peça O Ateneu, né, quando o diretor Emílio de Biasi te convidou para integrar a oficina de atores da Globo. E aí, logo depois, você entra na novela Top Model como figurante e, em seguida, já interpreta o cigano Tibor na novela Pedra sobre Pedra. Você fez teste para esse papel, mas você seguiu um conselho de alguém que não foi tão bom assim, né? Como é que foi essa história do teste com o diretor? Bom, o Top Model era engraçado. O Top Model eu vou contar uma passagem que é engraçada, assim, porque eu acabei assinando um contrato para ficar a novela toda como vendedor da loja, como elenco de apoio ali, né? Uma figuração, né? Sim. E aí eu não gostava de aparecer, né? Aí eu sempre dava um jeito, assim, de arrumar como eu era vendedor, eu tinha que estar trabalhando na loja, eu sempre dava um jeito de ir para trás do balcão, né? Era uma loja aberta, assim, então eu estava sempre arrumando alguma coisa embaixo da estante. Sempre escondido. De costas. Gente! Já tinha um tempo, aí um câmera veio falar comigo depois de um tempo, falou assim, pô, Brau, vou te dar um toque e tal. Você vê assim, quando a câmera estiver ali, ó, porque sempre tem um ator que é o ator principal, né? Aqui, tenta se colocar mais atrás dele para você entrar na câmera, né? A gente sempre tenta te pegar, você está sempre meio abaixado, meio de costa. Eu falei assim, então tá funcionando. Deu certo. E aí apareceu esse teste, que era um teste para Pedra sobre Pedra, com o Luiz Fernando Carvalho, né? E era um teste... Se não me engano, era um teste com a Carla Marins. A Carla, se não me engano, também, ela já estava na novela e ela servia de apoio, né? Ela servia de ponto, de contracenação para o teste. E era algum texto do Nelson Rodrigues, sei lá, umas 5, 6 páginas de Nelson Rodrigues. E eu não sei se é exatamente isso que você está falando, mas que eu me recordo, enfim. É isso. Aí a gente comecei a fazer o teste com ela e tal, né? Aí o Luiz parou o teste e veio falar comigo. Assim, ó, cara, não sei, né? Porque tem muita gente que fala muito, né? Quando você fala que vai fazer teste, tem sempre alguém que vem te dar um conselho, um pitaco, né? E eu era de teatro, né? Eu nunca tinha feito televisão. Assim, então, se alguém, por acaso, dos seus amigos, né, falou que se você estava vindo fazer teste de televisão, que era para você não fazer nada, né? Tipo, né? Ei, ator de teatro, né? Não exagera, né? Não exagera. Vai para a televisão, faz pequenininho, faz quase nada, o mínimo que você puder fazer, assim. Esquece isso, tá? Esquece isso. Ele falando, né? Esquece que tem câmera e faz o que você faz normalmente no teatro, né? Faz como se você estivesse no teatro. Foi isso. Aí... Vocês refizeram o teste todo? Aí a gente refez o teste. A gente começou de novo, na verdade, né? Mas aí, depois desse trabalho, vieram o Tito Belo, né, de Mulheres de Areia. E no seu segundo ano já na Globo, você já era o protagonista na Madonna de Cedro. Foi uma ascensão rápida, né? Como é que você encarou essa responsabilidade assim, tão repentina? O Tito veio, ele era um personagem muito querido, né? E foi no remake de Mulheres de Areia, onde eu pude experimentar a contracenação com muita gente bacana, mas eu tive perto da Glória Pires, né? Da Glorinha. Glorinha fazia as gêmeas, ela interpretava Ruth e Raquel. E era um princípio do chroma key ainda. Então, você vê a Glorinha contracenando com ela mesma, né? Cenas enormes em chroma key, quer dizer, ela fazia o lado dela, todo primeiro, um lado das duas, com uma stand-in, né? Depois, marcava-se na parede azul para onde ela tinha que... Mas era uma coisa assim, se alguém visse aquilo, falava assim, cara, não vai dar certo, né? E depois, quando você olhava as nuances da Glorinha, por isso que a Glorinha é quem é, né? Porque assim, cara, ela fazia a boa e a má, num arquétipo, né? E muito bem escrito. Só que
uma coisa é eu fazer o bom e você fazer o mal aqui junto. A outra coisa é eu fazer eu bom, aí eu pulo para aí e faço mal, gravando em tempos diferentes, em situações diferentes, e aquilo quando gruda, eu que assistia, eu falava assim, cara, como assim? Né? Como assim que essa mulher faz isso? Né? E o Madonna Cedo era o Delfino, esse cara, uma série dirigida pela Tezuka Yamazaki, que a gente gravou em Minas e tal, que foi a minha primeira experiência com a Andréa Beltrão, o primeiro par que a gente fez. Foi uma série difícil, a beça, chovia muito em Minas, a gente não conseguia gravar. Eu acho que isso tudo ofuscou um pouco o possível nervosismo que eu pudesse vir a ter, sabe? Estou fazendo o meu primeiro protagonista. Eu nem tinha muita noção dessas coisas, sabe? Eu morria de medo da Andréia. Por quê? A Andréia é o tipo de atriz que coloca a gente num lugar, traz a gente para o lugar que a gente tem que se questionar se a gente estudou o suficiente, se a gente está concentrado o suficiente, se a gente está preparado com o que a gente tem para entrar em cena. Assim, ela, do jeito que ela né, ela faz com que ela resgata uma coisa que a gente está perdendo bastante e que é muito importante, que é de não uma cerimônia, mas uma importância de você se preparar, de você estudar, de você saber o que é o seu personagem, para onde você está indo, de onde você está vindo, com quem você está trabalhando, essa reverência, esse respeito pelo set, por quem está com a gente, né? Então tem... É um impacto, né? Tem uma importância. Legal. Só para voltar para o André, porque essa coisa da prontidão, ela existe quando você está de frente com alguém que leva a sua profissão muito a sério, o seu ofício. Então, sai de um ha-ha-ha, ré-ré-ré, não sei o que a gente também tem, lógico, mas fala assim, vem cá, a gente veio trabalhar e o que a gente faz é muito importante. Então, vamos trabalhar? É isso. Agora, mais ou menos nessa época, você estava em cartaz no teatro, né, ao lado de Raul Cortez e Elisângela, como a gente viu, né? Em Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. E a direção era do Wolf Maia e foi um super sucesso, né? Como é que foi estar do lado do Raul, que era esse ator tão visceral? O Raul Cortez era esse cara que vinha do teatro, paulistano, né? Elegante e impositivo, né? Perigoso, né? Você não sabia exatamente ele cenicamente, ele pessoalmente o que ia acontecer, era sempre vamos lá, né? Estamos entrando. Então, era uma outra figura que exigia muito esse tipo de preparação. E estar em cena com o Raul era isso, né? Você tem que estudar bastante seu texto, tem que estar bem concentrado, bem descansado, né? Não pode dar mole, não pode ficar abaixo dele, nem acima, né? Tem que ser ali, né? Olho no olho, preparar. Você tem que estar sempre no preparo, né? Bom, Moscovis, a relação dos seus trabalhos na televisão é enorme, a gente vai poder destacar alguns deles aqui, né? Mas você nunca descuidou do teatro, onde você, inclusive, cultivou sólidas amizades, né? Uma delas te mandou uma mensagem. Oi, Du. Tudo bem, meu amor? Pediram para eu falar sobre você. Mas o que se fala para um grande amor, né? Mas agora vou falar para todo mundo. Essa amizade que eu tenho com o Du, que já vai para uns 25 anos, foi um encontro de almas, né? E eu admiro muito você, meu amor. Pelo seu caráter, claro. Mas pelo grande ator que você é, pelo homem maravilhoso que você é, pela família incrível que você construiu. Você é dedicado, você é de uma generosidade incrível nos seus trabalhos e com seus amigos. Então, meu amor, eu te respeito profundamente pelo ator que você é, pelas escolhas que você faz no seu caminho de ator,
pelo jeito como você cuida das pessoas todas, amigos, família. E eu sou muito feliz, Du. Eu sou muito feliz porque eu sou sua amiga e sei que você é meu amigo. Cara, te amo tanto. O que é que Catarina foi fazer na cidade? Não sei não, senhor. Ela não quis contar pra ninguém. Pois trate de casar logo. Ele é rico. Isso não se faz. É. Desculpa. Imagina. Ana Lúcia, a gente teve uma época que a gente trabalhou muito junto, né? A gente fez Eles Não Usam Black Tie, que a Ana Lúcia fazia um trabalho deslumbrante. E a Ana Lúcia vinha do Tapa, né? Que é um grupo muito referência aqui de São Paulo, né? Coletivo, como os grandes grupos, né? De todos os legais, das coisas legais de se trabalhar em grupo, das dificuldades de se ter um grupo, de se manter um grupo, de se conviver em grupo, né? E eu vinha daquele princípio de coletividade lá do Damião também, né? Então a gente entendia muito bem esse lugar, né? A gente se identificou muito, lógico, cada um na sua escola, né? Mas a Ana Lúcia sempre foi isso, a Ana Lúcia sempre foi uma referência para mim. Maravilha. Foi lindo, obrigado. Ana, te amo também, tá? Te amo. Agora, voltando à TV, foi no papel de um piloto de helicóptero na novela Por Amor, que você decolou literalmente, né? Trabalho que rendeu a você e a Carolina Ferraz o prêmio de melhor casal romântico. Olha Vamos ver só. a mensagem que ela te mandou. Bom, Edu, o que eu vou dizer, né, sobre você? Pois vou dizer a verdade, que você foi um puta companheiro bacana, todas as vezes que a gente trabalhou juntos, que você é um cara íntegro, que você é bom caráter, você é um ator sério, é um cara divertido. Aliás, eu acho que se você não fosse uma pessoa tão comprometida assim e tão numa boa, a gente não teria conseguido terminar aquela novela Por Amor, né? Porque exigiu demais da gente, a gente não parava um minuto e a gente trabalhou pra caramba. E você é incrível, eu só tenho boas lembranças de você, te acompanho, sua trajetória. Acho que você está tendo uma trajetória incrível, você está desenhando muito bem o seu projeto de vida como ator. Já te vi no teatro, gosto muito do seu trabalho e estou aqui, só mandando onda boa. Um beijo enorme, quem sabe a gente não se encontra aí de novo em algum projeto. Que maneira, que linda a mensagem da Carolina, muito legal. A personagem da Carolina, que ela fazia muito bem, é ela que dava em cima dele, né? Ela tinha uma ascensão, né, financeira, a família dela contratava o trabalho do piloto, ela azarava o cara, né? A Milena azarava o Nando. E ficou um bom tempo assim, né? E não acontecia, eles não se pegavam. E o público enlouquecendo, bota eles para se pegar, cadê o beijo, não sei o quê. E a gente virou um fetiche, né? Porque tinha um hit, né? Que pegou uma música que era... tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor. Tocava aquela música, que queria dizer que a gente estava em algum clipe nosso, pegando helicóptero, indo para uma praia deserta, indo para uma cachoeira. Era o tema de amor do fetiche casal. louco, né, cara? Assim, e era uma inversão de arquétipo interessante, assim, que ela era o cara que chegava, ela era a figura que chegava no outro, que acuava o outro, que seduzia o outro, né? E ele todo assim, não, pera, não faz isso. Obrigado, Carolina. Bom, vamos para mais um intervalo? Vamos. No próximo bloco a gente fala dos teus papéis de vilões, psicopatas e muito vamos mais. embora. Pode ser? Vamos nessa. A gente volta já com o Eduardo Moscovis. Pronto, estamos de volta para continuar a nossa conversa com o Eduardo Moscovis. Moscovis, você fez muito papel de galã, claro, principalmente em novelas, interpretou ótimos personagens cômicos também,
mas você já disse uma certa vez que prefere interpretar vilões. Então nós produzimos um quadro sobre esse tipo dramático, o vilão. Olha só. Os vilões são personagens fundamentais das narrativas dramáticas. Eles representam a antítese do herói, o mal ou a oposição aos valores do protagonista. O vilão é o responsável por esse contraste dramático que impulsiona a narrativa e permite a exploração de temas como moralidade, justiça e redenção. A complexidade emocional dessas personagens, geralmente moldadas por traumas ou ideias distorcidas, resultam em comportamentos movidos por ambições pessoais, vingança e poder. Um vilão pode ser manipulador, como o Iago da peça Otelo de Shakespeare, ter uma inteligência superior, como Hannibal do filme O Silêncio dos Inocentes, ou a ambiguidade moral do anti-herói Walter White da série Breaking Bad. Os vilões personificam nossos medos e desejos, o que os torna universais e atemporais. Eduardo Moscovis já declarou sua preferência por interpretar vilões, como, por exemplo, no papel do psicopata Brandão, da arrepiante série Bom Dia, Verônica, numa atuação brilhante que lhe valeu inúmeras premiações. Moscovis, tem um escritor norte-americano que diz que os vilões existem para que os mocinhos possam se transformar em heróis. O que te atrai tanto num vilão? Cara, eu não sei. Eu estou repensando essa história, sabe? Porque eu penso muito. Eu fiz um personagem na televisão que era o Rafael de Alma Gêmea, e volta e meia ela reprisa e tal. E ele é bem esse cara romântico, íntegro, decente. E foi muito difícil fazer ele, o Rafael, fazer ele a novela inteira, sofrendo, fiel, muito, muito difícil. E aí, eu tenho pensado muito nisso, sabe? Porque eu acho que a gente está normalizando, é uma palavra que está muito gasta, né? Mas eu acho que a gente não está se incomodando com a quantidade de vilões que a gente tem convivido, que tem aparecido e tem estado com a gente, liderando a gente, convivendo com a gente, de uma forma muito tranquila. Como assim, a gente tem aceitado muito e tem até venerado em algumas vezes, né? E aí eu comecei a ficar incomodado com esse lugar. O interpretar um mocinho, um cara bom caráter, está cada vez mais difícil. Então você conseguir fazer um personagem desse e que ele seja levado a sério e que ele tenha contundência e importância... Seja crível. Que seja crível, saca? Assim, é lindo demais. Porra, é de tirar o chapéu para esse cara. É muito difícil fazer um mocinho. De qualquer forma, a sua companheira do Bom Dia, Verônica, também te mandou uma mensagem. Ah, que bom. Oi, Edu. Olá a todos. Bom, eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa muito grata por ter feito esse trabalho ao seu lado, que foi muito importante para mim desenvolver esse personagem. Eu acredito que para você também, porque são temas necessários. A série fala sobre feminicídio, sobre violência doméstica, temas que são urgentes, são importantes a gente debater, a gente dar nome a essas coisas e poder criar diálogos poderosos. E eu sei o quanto foi difícil para a gente desenvolver esses personagens. As pessoas hoje em dia, elas falam muito desse trabalho, e toda vez que as pessoas falam, elas também falam do teu personagem. Então eu sei que a Janete não seria a mesma Janete se não fosse você fazendo o Brandão. Então eu sei o poder do que nós construímos.
E isso me deixa muito feliz, porque eu estava do lado, eu pude ver você desenvolver um trabalho lindo. Eu sei o quanto foi difícil para a gente e o quanto a gente queria estar fazendo aquilo. E eu pude te ver brilhar. Meu amigo, eu te vi brilhar lindamente, porque você está maravilhoso. Você arrasa, você é um ator, assim, muito comprometido com o seu ofício, você é muito disciplinado. Você ama muito o que você faz. Então, assim, obrigada por estar construindo e compartilhando comigo. Muito obrigada. E, ó, um beijo enorme, parabéns. Tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho junto com você. Muito obrigada. Beijo. Tá de camisola por quê? No sono, vou dormir cedo. Vai se trocar que a gente vai sair. Ah, não, Cláudia, não vou não, por favor. Vai sim. Muito bem. Quando a gente foi fazer o Brandão, quando a gente foi efetivamente fazer o Brandão, de gravar as cenas e tal, primeiro tinha uma preocupação artística de não se criar um estereótipo, primeiro. Né? Vamos fazer um cara o mais perto de alguém próximo da gente possível para que isso fique mais assustador, né? E que isso mexa de uma forma mais profunda com as pessoas. Eu realmente ganhei muitos prêmios com Bom Dia, Verônica. Mas eu ganhei muitos prêmios porque a Camila fez com que acreditassem nesse personagem, sabe? Não estou tirando meu mérito, não estou aqui dando uma de falso modesto. Tal. Assim, de fato se ela não se assustasse, se ela não sofresse, se ela não tivesse aquela interpretação magnífica que ela teve, potencializando o meu trabalho, não existiria essa história, saca? Assim, então, ali aconteceu esses momentos de sorte da vida, dos encontros, onde a gente tem um ótimo texto, né? Um ótimo diretor, bons atores, né? E que acontece uma coisa que funciona e que pega o público. É um papel denso, né? E como você falou, crível, né? Muitas mulheres se identificaram com a personagem da Janete, né? E você também já vinha de um outro papel que foi na pele do Domingos, no filme Berenice Procura, que também fala de um assunto que é o extermínio de pessoas trans. Sim. Como é que foi fazer isso? Porque, assim, eu fico arrepiada só de falar. A gente fica, assim, assustado de assistir, porque a gente realmente sente, né, a angústia dessas pessoas. Sim. Pedro Paulo Rangel falava uma coisa que era muito legal, que é o seguinte: a gente, os atores, os personagens que vão aparecendo pra gente, eles são rascunhos, né? Esboço, né? Ele nunca está pronto. E aquele personagem, ele pode vir a servir para um outro personagem na frente, né? Então, a gente estava conversando sobre isso, né? O filme Berenice Procura, eu acho até que é um filme muito pouco reconhecido, assistido, sabido, né? E um filme muito, muito bonito. E muito, muito importante também. Pra gente, quem fazia Berenice, o personagem título, é a Cacau, né? A Cláudia Abreu. E o diretor do filme é o Alan Fitterman, que é um parceiro meu. Ele chamou pessoas para trabalhar com o elenco, e ele junto, e um elenco muito, muito misturado, muito diversificado. E tinha muita gente que habitava a boate, né? Que é um submundo de Copacabana, né? E ele colocou todo mundo para trabalhar juntos na preparação, durante um mês. E o nosso preparador, que era o Milevich, junto com a Cris Moura, eles nivelaram a gente. Não tinha hierarquia de nada, né? Éramos todos iguais naquele lugar. E a experiência que a gente teve, que eu tive, convivendo com todo aquele elenco, podendo dividir as experiências de vida daquelas pessoas todas, né? E o artístico, a potência artística de tanta gente. Só que a gente, quando a gente vive à margem desse lugar, periférico, né? Que eu digo desse mundo feminino, né? Feminino, primeiro.
e depois tudo que vem com isso, né, de todos os gêneros, das classificações todas, dos trans, das drags, dos travestis, das travestis, a gente não sabe nada. É verdade. A gente não sabe do que eles passaram e passam. O nosso olhar é um olhar muito ignorante. E aí você fala dessa coisa de repensar o papel do vilão, mas aí, nesse caso, é muito importante porque é o papel, né, de um vilão, Sim. mas necessário de ser mostrado no Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans. Sim, exatamente. Só que ali, ele não é um vilão. O cara que eu faço lá, ele é só um babaca. Ele é só um machista. Ele é só um hipócrita. Que é o que a gente vive. Que é o que a gente vive. E que a gente está rodeado deles. Tem razão. Nós, todos. É a sociedade que a gente vive. Uma sociedade mentirosa, hipócrita e que mata a gente. Então, assim, como é que eu tenho 3 filhas meninas, né? Assim, por que, né, as minhas filhas meninas, a minha namorada, as minhas amigas mulheres, por que elas têm que ter medo? Assim, então, existem esses personagens, lógico, e, de novo, um cara que a gente tentou aproximar de um cara real e que vai ter uma virada lá na frente que a gente vai entender aquilo tudo. Mas é um esboço pro Brandão. Pro Brandão. Já. Né? Que é outro cara que a gente, quando fazia a série, quando a gente estava filmando, teve gente da equipe que elas se sentiam incomodadas. Elas não participavam da gravação, efetivamente, porque se sentiam incomodadas. E algumas mulheres, elas começaram a perceber que elas viviam essa violência, que é uma violência fria, né? É uma violência covarde, de manipulação, de domínio, de posse, né? E isso é grave. Bom, mas o seu primeiro vilão na televisão foi Senhora do Destino. Né? Foi. Não poderia faltar uma mensagem de alguém que esteve com você nesse trabalho tão relevante na sua carreira. Eita. Papo duro, hein? Quem será? Papo reto. Ai, meu Deus. Ai, querido Eduardo Moscovis, será que eu pronunciei bem? Olha só, meu amor, eu tô com saudade de você, mas principalmente saudade de contracenar. Você é um dos atores que eu mais amei contracenar na vida. Porque na novela Senhora do Destino, eu era muito bem tratada, né, por todos os outros personagens, a mãe, o pai, eu tinha 2 namorados, 4 filhos e vários empregados, mas você fazia o meu filho que combatia comigo. E eu parece que pela primeira vez eu encontrei uma pessoa difícil de conversar na intimidade, que você era uma pessoa fechada e quase não brincava com o elenco, ficava assim mais distinto, mais discreto, principalmente comigo. Só que eu amava encontrar você em cena. Assim como ele dizia assim, ai meu Deus, lá veio o Eduardo, a gente não se falava. Você, quando entrava em cena e contracenava comigo, era de uma precisão, era de um encantamento, era um texto. Parabéns e muito obrigada por todos os prazeres que você me deu durante a gravação da novela Senhora do Destino. Você foi o meu melhor companheiro de contracenamento, de contracenar, um dos melhores que eu já tive na minha vida. Se isso serve para você, te mando todo o meu amor. Se não serve, eu vou guardar para mim, para sempre. Parabéns por você estar sendo homenageado hoje. Não pense que eu, como mãe, vou passar a mão por sua cabeça, mesmo sabendo que você tá errado. Sim, realmente fica muito difícil, viu? A senhora não me deixa trabalhar? Trabalho? Eu só vim ajudar, sem o menor interesse. Que legal, Suzana, né? Que barato isso, surpreendente, muito bom. Suzana é uma dessas figuras que você tem que entrar... Brother, não vem aqui mais ou menos, sem saber texto, brincando, olhando o celular. Não, vem aqui para fazer, né? E eu estava numa situação confortável, entre aspas, porque eu era um antagonista dela, né? Então, a gente tinha um grande amigo em comum, que era o nosso empresário, que era o Zeca. E o Zeca falou assim, Du, tem que entrar... Ela gosta de você, a Suzana gosta de você. Então entra em cima dela, entra com ela que ela gosta da porrada bem trocada. Combate. Né? Vamos lá, né? Jogando sério, jogando limpo. E era um luxo, né? Porque a Suzana vinha com toda a potência, força, né? Exuberância que é a característica dela, né? E eu fazia Tartufo na época, esse visual era do Tartufo. Que eu perguntei para o Wolf se dava para a gente colocar na novela.
E então eu estava exercitando muito no Tartufo também, uma outra linguagem, outra coisa, mas era de novo, era um berço. Como é que é o nome desse cara? Reginaldo. O Reginaldo, que era um político, né? Ele vinha muito do Tartufo também. Tinha essa vilania, de uma outra né? linguagem, uma outra coisa, mas vinha dessa vilania, dessa coisa. E quando eu tinha cena com Suzana, cara, tipo 3 páginas de texto, 4 páginas de texto, porrada, porrada, porrada. E ela vinha que vinha também, né, cara? Muito legal. Obrigado, Suzana, adorei, adorei. Ô, Moscoso, você atuou também em peças teatrais para crianças, né? Robin Hood, Pedro versus o Lobo, O Menino que Vendia Palavras, que é baseado no livro do Inácio Loyola Brandão, alguns deles, né? Teatro para criança é outra praia. Que praia é essa para você? O teatro para criança é uma potencialização do teatro. O risco que você tem no teatro adulto, né? Você pode potencializar em 10 para a criança, porque é de verdade. Não tem... Se a criança está gostando, ela vai ficar entretida e vai interagir e tal. Brother, se ela não está gostando, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai sair, vai... Né? Então, essas peças que eu fiz foram peças muito legais. O Pedro versus o Lobo, a gente apresentou no Municipal do Rio. Foi a única experiência que eu tive me apresentando no Municipal do Rio de Janeiro, que era lindíssimo, com orquestra, com Evandro Mesquita, era o máximo essa peça. O Menino que Vendia Palavras era uma peça, cara, deslumbrante, deliciosa, com uma galera maneira também fazendo. Muito bom. Bom, Du, apesar da sua vida de ator, produtor, né, ser bastante atribulada, você também encontra tempo aí para se envolver em projetos sociais, né, voltados para comunidades. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Não sei, eu sou envolvido... Quando eu estudava no Santo Inácio, lá atrás, eu visitava... Todo sábado, a gente era muito novo, né? Tinha 12, 13 anos. Todo sábado a gente visitava uma creche, a obra do berço, que existe até hoje. E aquilo me fazia muito bem. Eu não entendia direito, né? Não entendia direito o que era aquilo, mas a gente passava a tarde de sábado lá com aquelas crianças e tal. E sei lá, eu não sei, de vez em quando aparecem umas coisas para mim que eu me envolvo. No meio da maluquice que a gente vive, da correria que a gente vive, com muitos discursos que a gente tem, né? Cada vez mais, principalmente em rede social, né? Cada vez menos a gente tem a possibilidade de exercitar, de fato, o olhar e a ação, né? Então, você poder estar em contato com as nossas diferenças, né? com pessoas menos favorecidas, de qualquer que seja a origem, né? Isso, uma troca, de fato, verdadeira, né? Isso abastece muito, assim, sempre muito triste, muito difícil, mas é muito, muito gratificante, né? De alguma forma, tem uma tentativa de participação, sei lá, o que a gente pode fazer no meio disso tudo, né? Essa loucura toda. Né? Bom, Moscovis, parabéns pela sua carreira, essa trajetória tão cheia de realizações, pelos seus compromissos com as questões sociais do nosso país. Obrigado por ter vindo ao Persona. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada pela presença e por nos presentear com suas atuações, que vão aí desde os vilões aos papéis cômicos e aos moços bonzinhos, com a mesma densidade, a mesma profundidade. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado. Mas, antes da gente encerrar mesmo o programa, você vai fazer uma apresentação especial para a gente fechar com chave de ouro, não é? Vou. Ok. Eu já vou me despedindo do público. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa até agora. Voltamos na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar nosso programa é só acessar a nossa página no YouTube ou também acessar o aplicativo Cultura Play. E a gente se vê no próximo domingo e a gente fica com Eduardo Moscovis. O homem lúcido. O homem lúcido sabe que a vida é uma carga tamanha de acontecimentos e emoções que ele nunca se entusiasma com ela. O homem lúcido sabe que o viver e o morrer são o mesmo em matéria de valor, posto que a vida contém tantos sofrimentos que a sua cessação não pode ser considerada um mal.
O homem lúcido saberá ver a beleza em tudo. Ele terá amantes, amigos, ideais, urdirá planos e os realizará. Resistirá aos infortúnios e até mesmo às doenças, e saberá suportar as fatalidades com coragem e com mansidão. E morrerá o homem lúcido, cercado pelos seus filhos e pelos seus netos que seguirão a sua magnífica aventura. Pairará, então, sobre a memória do homem lúcido uma aura de bondade. Dir-se-á: aquele amou muito, aquele fez muito bem às pessoas. A justa lei máxima da natureza prega que a quantidade de acontecimentos maus na vida de um homem se iguale sempre à quantidade de acontecimentos favoráveis. O homem lúcido, porém, tem o poder magno de alterar essa lei. Na sua vida, os acontecimentos favoráveis serão sempre maioria, porque essa é uma cortesia que a natureza faz com os homens lúcidos. Muito bem. Obrigado. Obrigado.